Fala, concurseiro, concurseira. Você que está estudando aí para carreiras policiais, eu sou o professor Leandro Menino. Talvez você já tenha assistido alguma outra aula minha, mas se essa for a sua primeira aula comigo, já quero me apresentar. Sou professor de legislação extravagante aqui do Instituto Rodolfo Souza, sou segundo sargento da Polícia Militar, professor da Academia de Polícia e amo ministrar legislações extravagantes, e essa é uma das leis que eu mais gosto de ministrar aula, pela incidência dela cair em provas de carreiras policiais, bem como também pela importância dela para a sua carreira. Então, o que você vai aprender aqui através dessa aula vai te acompanhar para o resto da sua vida, porque eu sei que você vai passar no concurso de carreira policial e que você vai precisar saber utilizar bem dessa lei. Hoje nós vamos falar então sobre leis de tortura, Lei 9455 de 97. O que acontece? Leis de tortura, né? Eu já tive várias metodologias didáticas para poder ensinar essa lei. E acaba que a gente vai experimentando ao longo da nossa experiência como professor qual a melhor forma de aprender lei de tortura. Neste caso agora que eu vou explicar para vocês, não dá para eu falar assim, eu vou mudar o método, porque quando eu mudei o método e comecei a explicar de uma forma mais superficial e menos detalhista, porque eu sou muito detalhista, as pessoas começaram a reclamar e pedir para eu voltar ao método antigo, porque o método que eu ensino para você aqui, você até na prova você vai rascunhar, vai escrever um esquema que nós vamos aprender a fazer aqui e você vai usar lá, certo? Então, fique tranquilo, se você já assistiu essa aula, vai repetir tudo aquele método de novo, assista, a repetição é que leva à perfeição. Eu fui atleta na minha juventude, na minha adolescência, e eu praticava judô. A gente repetia milhares de vezes um golpe que nós aprendemos na faixa branca. Aí quando você vai mudando de faixa, você não deixa de fazer os golpes de faixa branca, você continua fazendo. Isso é um erro? Não. Abandonar o treinamento, abandonar o que você aprendeu para depois revisar só na época da prova é um erro. Então você tem que ter sempre familiaridade para você ter segurança na hora de fazer a sua prova. A lei dos crimes de tortura, ela é relativamente fácil de se estudar, porque é um assunto gostoso, os exemplos são bem interessantes, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. São apenas 2 artigos relevantes desta lei que podem cair na sua prova. Um que fala das condutas da tortura, das providências que esta lei tem, e o artigo 2º que fala sobre a extraterritorialidade. Mas não precisa nem escrever isso agora, eu vou elencar tudo isso e pontuar aqui em tópicos para você. A lei de tortura, ela é perigosa porque se confunde muito com outras leis, com maus tratos, se confunde muito com a lei de abuso de autoridade. Então você tem que estar sempre atento, porque muitas provas vêm tentando confundir você do que é tortura e do que é outro crime. Lembre-se, a tortura ela traz elementos taxativos inegociáveis para que seja caracterizado tortura. Sendo assim, a sua tarefa aqui nesta aula é saber quais são as principais características do crime de tortura. Sabendo disso, quando você for responder questões, você vai procurar dentro das suas questões o que descaracteriza a tortura, tá ligado no bizu? Presta atenção, quando eu vou ler uma questão de prova, uma questão de concurso, aí já me dá o endereço da lei 9455, o que eu vou procurar? O que não é tortura ou o que é tortura? Eu vou desqualificar o que não for tortura. Então você vai olhar, tem muitos crimes que se parecem com tortura, mas uma palavra, uma providência, um resultado naturalístico pode mudar todo o sentido deste crime de tortura, certo? Então, eu gosto de começar esse tópico, eu ensino muito os concurseiros, você tem que questionar a prova. Não é a questão que te pergunta, é você que pergunta para ela. Então, quando a questão vem trazendo uma proposta para você marcar a resposta certa, é importante que você faça perguntas para elas. Então, quando é que você faz perguntas para uma questão? Quando você conhece a lei. Então, fala assim, por exemplo, vou dar um exemplo lá dos crimes hediondos.
não sei o que lá acontece dentro dos crimes hediondos. Aí você vai perguntar assim, este crime está previsto no rol dos crimes hediondos? Este crime é hediondo? E aí você vai conversando com sua prova. Agora, no caso das leis de tortura, eu vou te ensinar a ficar questionando a prova. Aí no primeiro tópico, eu gosto de colocar aqui, ó, observações gerais. Observações gerais. Você vai fazer algumas perguntas para esta lei. Primeiro, tortura é crime comum ou próprio? Tortura é crime comum ou próprio? Qual que é a diferença? O crime próprio é aquele que exige uma característica específica do sujeito ativo, daquele que pratica o crime. Qualquer pessoa pode praticar crime de tortura ou tem que ser um tipo específico de pessoa? Por exemplo, só policial pode praticar crime de tortura porque nas suas provas a maioria dos exemplos de crime de tortura que vão aparecer serão exemplos elencados dentro das polícias. Você pode ter certeza. Agora, só polícia pratica tortura? Só agente público pratica tortura? Não. Qualquer pessoa pode praticar crime de tortura. Então, tortura é crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Sargento Menino, professor Leandro Menino, por que essa informação é importante para mim? Olha só, tortura é um crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Aí aparece uma questão distratora lá. A questão vai aparecer assim para você, ó. Vou usar um exemplo aqui bem hipotético. O Zezinho, policial federal, que trabalha na comarca tal, ao interrogar o seu preso, praticou o crime de tortura quando submeteu este sofrimento físico ou mental para obter informação, que lhe era importante para a solução de uma ocorrência. Olha só, um policial federal, ao interrogar alguém, submeteu a ele sofrimento físico ou mental para obter informação importante para a solução da ocorrência. Está caracterizado tortura. Só que aí a questão não acaba. Aí fala assim, ponto. Tal policial comete crime próprio, uma vez ser agente público praticando crime de tortura. E essa informação torna esta afirmativa falsa. Estava tudo certo, até ele submeter o preso a sofrimento físico ou mental para obter informação, estava caracterizado tortura. Só quando a questão falou assim, ó, tal policial comete crime próprio, uma vez ser agente público que comete tal conduta, olha só, uma vez que o policial é agente público, não torna o crime como próprio. É causa de aumento de pena, mas não torna o crime próprio. Então, tortura é crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. E você vai ver aqui nos exemplos que qualquer pessoa pode praticar tortura. Aí, eu tenho uma outra pergunta aqui. Tortura é crime hediondo? Tortura é crime hediondo? Primeira coisa que eu preciso saber. Crime hediondo, na perspectiva do direito, é elencado pela Lei 8.072 de 90, tem seu rol taxativo e tortura não está lá. A Lei dos Crimes Hediondos fala sobre tortura, mas não elenca como crime hediondo. Fala que ela é um crime equiparado.
ele é um crime equiparado. Então eu já tenho a resposta aqui. É crime hediondo? Não. É um crime equiparado. Equiparado. Aí eu venho com um questionamento interessante para você aqui, para você perguntar. Você vai perguntar para a prova, certo? Você vai perguntar para a prova. Na questão anterior que eu falei do policial federal, você tinha que ter perguntado assim: tortura é crime próprio ou é crime comum? Então você já tem a resposta, é crime comum. Agora, tortura é crime hediondo? Não é crime hediondo para o direito. Ela é crime equiparado. Nós temos um pequeno problema com a nossa língua portuguesa. O que a língua portuguesa faz? O significado de hediondo é algo grave, abominável, inaceitável. Se você for parar para pensar na letra, no vocabulário da língua portuguesa, você vai entender que eu posso adjetivar, presta atenção, não estou falando do saber direito, adjetivar tortura sendo crime hediondo. Não posso dizer juridicamente que ele é hediondo. Aí como é que funciona isso então, menino, que você está falando? Porque tem uma questão de prova que vai aparecer para você falando assim, ó. Os crimes de tortura, por serem elencados pela Lei 8.072 como crime equiparados, podem ser de tal forma considerados crimes de natureza hedionda e por isso tem tratamento mais grave. Olha onde está o problema. A Lei 8.072 fala que ele é equiparado? Fala. Ótimo. A Lei 8.072 fala que ele é equiparado. Aí eu pergunto para a questão. Questão, você falou que o crime é hediondo? A questão vai falar para você assim, não, eu falei que ele é de natureza hedionda. Eu não falei que ele é hediondo. Aí você pergunta assim, o que você está querendo dizer com isso então, questão? Eu estou querendo dizer que eu estou usando o vocabulário, um adjetivo da língua portuguesa, para falar que ele é de natureza hedionda e por isso, né, que ele é grave igual o hediondo, que por isso ele está equiparado. Então a questão seria o quê? Verdadeira. E eu confesso para você, a primeira vez que eu vi essa questão, eu marquei ela como falsa. Mas essa questão estava usando a palavra hediondo como vocabulário da língua portuguesa. E não no sentido jurídico, não no sentido da lei. Então presta atenção. O crime de tortura é hediondo? Não, mas ele é de natureza hediondo? Ele é grave, ele é abominável, ele é inaceitável. E por isso que ele é equiparado. Então por que ele não está logo no rol dos crimes hediondos? E para com essa bobeira de equiparado. Porque ele tem providências específicas que não estão enquadradas lá nas providências das leis dos crimes hediondos. Então, presta atenção. As questões de prova não vão vir fáceis, elas vão vir para te distrair, para te confundir, como essa que eu acabei de falar. Então, o objetivo da questão é confundir você. Sempre faça perguntas para as suas questões. Já viu aquele povo que olha para a prova, conversa com a prova? Fala assim, não sei o quê. É isso mesmo. Esse povo meio doido, esse povo é o povo que questiona a prova. Presta atenção, não é a prova que tem que te testar, você que tem que testar a prova, você é o detentor do conhecimento. Você só precisa identificar as questões erradas ali dentro. Então tem mais questões erradas do que certas, e você precisa identificá-las. Então tome cuidado com a mente da banca examinadora para te distrair. Então, não é hediondo, é equiparado. Tem as mesmas providências que se toma processuais para quem comete crime hediondo, mas não é crime hediondo. Jamais permita que uma questão de prova que você vá marcar como verdadeira esteja dizendo que tortura é crime hediondo, que ela é equiparada. E aí, mais uma pergunta interessante que você precisa saber. Tortura prescreve? Tortura prescreve? Se você olhar a lei de crimes hediondos, aliás, se você olhar a lei dos crimes de tortura, nós estamos falando aqui, e procurar alguma coisa que fala sobre prescrição, você não vai encontrar. Lá na Constituição Federal, ela nos traz
como crimes imprescritíveis. E dentro desses crimes imprescritíveis, que é ação de grupos armados, racismo, você não vai encontrar tortura. Aí vem uma questão assim para você, ó. De acordo com o Tratado Internacional dos Direitos Humanos entre as Nações Unidas, ao qual o Brasil está inserido, a tortura é imprescritível nestas nações, uma vez que todas adotam o mesmo entendimento. O Brasil falou que tortura é imprescritível, porque ele tem um tratado com essas nações. Olha o problema dessa questão. É verdade que o Brasil tem um tratado? É verdade. É verdade que o Brasil assina lá o Acordo dos Direitos Humanos Internacionais? É verdade. É verdade que em muitos e muitos países a tortura é imprescritível? É verdade. Só que aqui no Brasil não está escrito nem na Constituição e nem na lei. A lei se omitiu, a lei não fala sobre a prescrição. Então, no Brasil, a tortura prescreve. Pois a lei se cala sobre a prescrição. Sobre a prescrição. Então, a lei se cala sobre a prescrição. Presta atenção. Eu estava aqui escrevendo e pensando aqui. A lei não tem previsão. A lei federal maior elenca os crimes que são imprescritíveis no Brasil. Esses crimes não estão incluídos o crime de tortura, mas a questão de prova vai vir para poder te enganar no sentido de comparar o Brasil com outras nações, mas as leis das outras nações se aplicam aqui. Mesmo tendo um tratado internacional de direitos humanos e seguindo a maioria das recomendações, nós ainda precisamos de uma previsão legal. E essa previsão não acontece aqui. Então, a tortura no Brasil prescreve. Como é que ela prescreve, então, Sargento Menino? Qual que é o prazo? Depende da dose da pena e vai seguir a norma penal vigente, ok? Então, não se preocupe que você vai estudar isso em direito penal, em outras processual penal, mas o que você precisa saber de tudo que já caiu sobre crimes de tortura é que a tortura no Brasil prescreve, beleza? Qualquer questão que te direcionar para o lado dizendo que a tortura é imprescritível no Brasil, ou que tem um caso que acontece a tortura, que ela não prescreve, não caia nessa cilada. Por quê? Porque a lei não fala isso. E eu já vi muitas, inúmeras questões falando sobre isso. Vamos lá, vamos pensar aqui na estrutura desta lei. Essa lei, como se pratica a tortura? Eu já sei que qualquer pessoa pode praticar a tortura. Como se pratica a tortura? Existem 3 condutas comissivas se praticar a tortura, 3 formas de praticá-la e uma conduta omissiva. Uma conduta omissiva. E ela vai ganhando corpo, esta lei, à medida que você vai conhecendo ela. Olha só, vou trazer aqui para você artigo 1º, inciso 1. No artigo 1º, inciso 1, a tortura me traz 3 finalidades, A, B e C. A primeira finalidade é para obter prova, porque fala assim, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter confissão, declaração ou informação da vítima ou de terceira pessoa. Essa primeira conduta aqui, nós chamamos de tortura prova, é o apelido dela. É para obter uma prova. E aí depois, nós encontramos assim,
para obter confissão, declaração da pessoa, informação, né? Aí depois fala assim, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Eu torturo alguém para que esse alguém cometa um crime. É o famoso tortura-crime. E a terceira finalidade que eu tenho aqui nessa primeira conduta comissiva é aquela em razão de discriminação racial ou religiosa. A pessoa que é torturada, ele só pode ser torturado em razão de discriminação racial ou religiosa. Não entra outro tipo de discriminação, discriminação de gênero, discriminação de orientação sexual, porque as provas tentam te empurrar isso goela abaixo. E aí, dados os diversos temas e o viés ideológico que vem sendo abordado nesses dias, a gente acaba ficando refém de um pensamento de que pode ser que alguém seja torturado em razão de discriminação racial ou religiosa. Eu vou mostrar em outra razão a não ser racial ou religiosa. Então, a tortura que nós chamamos é a tortura discriminatória. Lembrando que essa discriminatória só pode ser racial ou religiosa. Aí vem o artigo 1º, inciso 2, que me traz a seguinte vertente. Olha só, eu vou até abrir a lei aqui para que você possa acompanhar. Estou aqui com o nosso material, Vadimeco do Instituto. Olha aqui, artigo 1º, inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento, causando-lhe sofrimento físico ou mental, intenso sofrimento físico ou mental. Olha só, esta tortura é a mais famosinha de todas, que é a famosa tortura castigo. É a famosa tortura castigo. Porque essa é aquela tortura que o pai pratica com o filho ou com a filha, que a babá pratica com o filho ou com a filha, que a mãe, a madrasta. Nós vamos citar vários exemplos aqui, eu estou só rascunhando para você dentro das observações gerais. E aí, eu tenho a terceira conduta comissiva, já tenho duas aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: na mesma pena, eu vou falar a pena daqui a pouco para vocês, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Esta tortura só pode ser praticada contra a pessoa que está presa ou sujeita a medida de segurança, que para nós é a mesma coisa. Essa tortura tem o apelido de tortura cárcere. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu não quero você desprevenido lá na prova. Você vai entender o que é tortura castigo, o que é tortura cárcere, o que é tortura prova, crime ou discriminatória. Olha só, você viu aí, você que está acompanhando com sua lei aberta, seu Vadimeco aberto, você viu aí que as penas, olha aqui, ó, a pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, nessas 3 condutas comissivas, eu tenho a mesma pena, pena de reclusão de 2 a 8 anos. E isso é equiparar esses crimes a crime hediondo também. Então, eles não são hediondos, essas condutas comissivas são equiparadas a hediondo. E aí, eu venho aqui, ó, artigo 1º, parágrafo 2º, que é a tortura omissão. Para praticar a tortura omissão, tem que ter essas 2 características aqui, ó.
o dever, primeiro, evitar o resultado. Segundo, apurar a infração. Primeiro, evitar o resultado e apurar a infração. Por que você está falando isso, Leandro Menino? Olha só, eu quero dizer para você que a lei vai me falar assim, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, lá no parágrafo 2º está falando isso. Aquele que se omite em face destas condutas, quando tinha o dever de evitar o resultado ou o dever de apurar a infração, ele comete tortura, omissão e ele incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Na pena de detenção de 1 a 4 anos. Olha aqui, ó. Vamos conferir? Parágrafo 2º da lei. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever, incorre em pena de detenção de 1 a 4 anos. Por que você tem que perguntar? Agora, olha só. Todas as vezes que a prova te propor um responsável, uma pessoa que vai responder por tortura ou omissão, você tem que perguntar para a prova assim, ele é torturador omitente ou partícipe? Aí a prova vai te falar assim, ele é omitente. Aí você vai falar assim, prova? Ele é omitente, ele tinha o dever de evitar o resultado, ele tinha o dever de apurar a infração. Se essas duas perguntas tiver a resposta não, ele não pode ser torturador omitente, certo? Por exemplo, um vizinho escuta uma criança apanhando, sendo espancada. Tudo indica que dentro da casa daquela criança tem alguém torturando ela, alguém que tem o guarda, poder e autoridade dela. O vizinho tem conhecimento, mas ele não evita o resultado, ele não apura a infração, mas ele no máximo que ele faz é saber. Nossa, quando o pai é preso, ele fala, não, eu sabia, já tem uns 6 meses aqui. Ah, por que você nunca denunciou? Você vai responder por tortura ou omissão. Pode? Não pode. Por quê? O vizinho tem o dever de evitar a surra da criança lá? Não. Tem o dever de apurar a infração? Também não. Então não pode responder por tortura ou omissão. Certo? Bom, se você olhar para esse quadro aqui agora, você estará diante de 80% das questões que podem cair na sua prova. 80% das questões giram em torno desses assuntos aqui. Os outros 20% nós vamos falar aqui também. Pode até ser que alguma coisa que a gente fale aqui na aula não caia na sua prova. Mas é muito improvável que alguma coisa caia na sua prova que a gente não tenha falado aqui na aula. A gente quer esgotar esse assunto, quer massificar ele aqui para você. Ok? Vamos lá então, vamos romper, vamos evoluir aqui. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, que você precisar falar, e às vezes está até fora de hora, você me chama lá no direct do Instagram. Meu Instagram é @sargentomenino. Vou até escrever ele aqui para você. Meu Instagram. @sargentomenino. Tá? Se precisar falar comigo. Agora, eu vou começar a entrar aqui. Se você tiver alguma dúvida, viu, você pode me mandar, porque acontece muito. Às vezes a minha explicação aqui não foi suficiente para você. Aí você fala assim, eu ainda fiquei com dúvida, eu quero perguntar com outras palavras para o professor. Pode entrar em contato conosco, que a gente vai sanar a sua dúvida. Esse material também estará disponibilizado para você em PDF para você baixar. Artigo 1º, vamos lá. Tortura. Artigo 1º, inciso 1. Eu quero que você escreva aí no seu caderno
e faça mais ou menos como eu estou fazendo aqui, ó. Sujeito ativo, sujeito passivo, conduta, e deixa umas 3 linhas para cada um deles, tá? Resultado e finalidade. Por que eu gosto de fazer isso aqui na sala de aula? Por que eu gosto de fazer isso aqui nas videoaulas? Eu não estou ensinando você desde o início da aula a fazer pergunta para a prova, você vai perguntar isso aqui. Quem é o sujeito passivo? Quem é o sujeito ativo? Você vai montar o crime de tortura na sua prova, certo? Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito passivo? Qual é a conduta? Qual o resultado? Qual a finalidade? A ausência de um desses elementos, ou ele estando extraviado, dúbio, atravessado, pode descaracterizar a tortura. Quer ver? Vamos lá. Vamos começar a preencher aqui. Primeira conduta comissiva, está no artigo 1º, inciso 1. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter confissão, declaração e informação da vítima ou da terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa e em razão de discriminação racial ou religiosa. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo constranger alguém, quem que eu estou constrangendo? Está falando o nome dele? Está falando quem ele é? Está falando uma qualidade específica? Não, então eu vou constranger qualquer pessoa. Aí eu pergunto, quem está constrangendo quem aqui? Falou? Não falou. Se não falou, também é qualquer pessoa. A conduta é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Ó, constranger com emprego de violência ou grave ameaça. Aí, aqui na conduta, nós vamos sempre ter o cuidado de colocar um verbo no infinitivo, para a gente lembrar de quem que a gente está falando. Esse aqui é o verbo constranger. O resultado foi sofrimento físico ou mental. Olha só, imagine que uma pessoa não gosta da outra. E aí eles entram numa desinteligência lá, numa discussão, e um resolve agredir o outro. Porrada. Primeiro ele ameaça, fala, vou quebrar a sua cara. O outro fala, não vai. Aí fala, vou sim. Aí ele vai e quebra a cara do outro. Ó, qualquer pessoa contra qualquer pessoa, constrange com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. É tortura? Não. Por quê? Está faltando o quê? As finalidades ou a finalidade. É tortura quando eu pratico isso aqui, porque aqui é outro crime. Mas quando eu pratico isso aqui, para isso aqui, ó, obter confissão, declaração, informação da vítima ou de terceira pessoa. Tá bom? Ó, quero deixar bem claro aqui para você, eu falo isso em sala, o pessoal pensa que eu estou brincando. Quase todos os exemplos que eu vou ministrar aqui não aconteceram na vida real, são fatos hipotéticos, fruto da minha imaginação, assistindo filme demais, série, são fatos que eu ouvi falar, eu li um livro de um fato que aconteceu lá na Suíça, aquele paísinho de terceiro mundo, né? Lá em Zurique. Então, presta atenção,
todos os exemplos aqui, ninguém que eu conheço, nem eu, nem ninguém, viveu isso aqui. São exemplos hipotéticos. Em nome de Jesus, não faça julgamento errado de mim, tá? Olha só, imagine que uma tropa especializada, rodoviária, que trabalha nas fronteiras e divisas, gostava de operar de madrugada e, ao operar de madrugada, veio um veículo que tinha participado de uma explosão de caixa eletrônico numa outra comarca. E esse veículo vinha cheio de dinheiro lá no porta-mala, pintado de rosa, porque é quando o caixa eletrônico explode, fica pintado de rosa, cheio de munição, cheio de prego para furar o pneu de viatura, e tinha até uns explosivos lá, umas bananas de dinamite. Aí esse veículo passou por essa viatura, a viatura resolveu abordá-lo, e o cara estava sozinho. Aí, durante a busca pessoal, a busca veicular, os policiais, no meio de um canavial, no meio do mato, encontrou tudo aquilo ali e resolveu educadamente perguntar para ele: senhor, aonde é que o senhor arrumou esse dinheiro pintado, essas bananas de dinamite, essas munições de fuzil aqui? Se fosse aqui no Brasil, é óbvio que ele iria contar espontaneamente para os policiais, porque aqui a gente trabalha dentro da legalidade. Mas lá fora do Brasil, os policiais, para conseguir resolver as ocorrências, tem que dar uma extrapolada. Graças a Deus aqui nós fazemos tudo dentro da legalidade. E aí ele virou e falou assim: não, eu não sei de onde que é não, só me deram dinheiro para eu levar esse carro ali para a cidade e tal. Aí o policial: o senhor tem certeza? Então é o seguinte, nós vamos ter que trabalhar, o senhor não vai contar? Não. Aí lá nesse filme, cara, o polícia pegou um saco plástico, enfiou na cabeça daquele malandro lá no meio da madrugada e ele ficou sufocado. Eu me lembro que até a gente pode chamar esse saco plástico de recuperador de partículas mentais, que muitas pessoas, depois que colocam esse saco plástico na mente, começam a lembrar das coisas. Já parou para pensar nisso? E esse cara começou a lembrar das coisas, mas ele não lembrou de tudo, porque os policiais queriam saber não só qual banco foi explodido, mas onde estavam os outros comparsas, e ele não queria contar. Foi quando um dos policiais teve a feliz ideia de pegar o explosivo e introduzir no orifício excretor daquele condutor do veículo. Foi quando ele falou assim: não, eu conto, eu sei da onde veio tudo isso aí. Presta atenção aqui, ó, o que aconteceu? Qualquer pessoa, o sujeito ativo nesse caso era um agente público, um policial, pegou qualquer pessoa, constrangeu com emprego de violência ou grave ameaça, o que você acha? Sim, né? Causou sofrimento físico ou mental? Físico e mental. Pensa aquela bananona de dinamite dentro do orifício excretor dele. Pensa no sufocamento, é físico e mental. A finalidade era obter confissão, declaração e informação da vítima ou de terceira pessoa? Era. Ele queria uma confissão, ele queria saber onde estava. Então está caracterizado o crime de tortura. Sacou? Aí a terceira pessoa, vou citar um outro exemplo. Imagina que uma equipe de policiais da inteligência, esse filme assisti no canal fechado, uma equipe de policiais da inteligência toma conhecimento de uma casa que está sendo usada para tráfico e vê o pequeno traficante chegando com a mochila nas costas. A equipe resolve entrar, porque o traficante está lá sozinho e começa a trabalhar com ele. Cadê a droga? Cadê a droga? Cadê a droga? E nada dele falar onde está a droga. De repente, quem chega lá? A mãe desse cidadão. A mãe dele chega, vindo do trabalho, cansada, olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui, esse descreço? Quem que é esses homens aqui? Aí um dos policiais mais experientes fala assim: nós somos da delegacia tal, estamos aqui porque o seu filho, nós temos a informação de que ele está andando com más companhias e pode estar guardando alguma coisa aqui para esses amigos dele, alguma coisa ilícita. E a gente não quer prender ele, a gente quer prender só o material que ele está escondendo aqui. A senhora sabe onde está? Ela fala: é umas... Aí quando ela olha para ele, se descreve, fala: não conta, ele vai matar. Aí ela fala: não sei onde está. Aí um policial vai lá, tira a munição da câmara da pistola, para poder dar o golpe dentro da boca do Cides Cresce, para a mãe apavorar. Então chega, enfia a pistola na boca do Cides Cresce e fala assim: abre a boca, tchac, tchac. Dá aquele golpão com a pistola, assim, que chega, arranca um pedaço do couro do Cides Cresce. Ele começa a gritar, a mulher fala: eu sei onde está. Está lá em cima de tal lugar, parece uma rapadura, em envelope e tal, assim. Aí os policiais encontram. Qualquer pessoa, no caso era um agente público, contra qualquer pessoa.
Constranger com emprego de violência ou grave ameaça. Foi? Foi. Causando sofrimento físico ou mental? Causou. Era para obter informação da vítima ou de terceira pessoa, que no caso era a mãe? Sim. Caracterizada a tortura. Ah, sargento, você só deu exemplo aí de policial. E se não for policial, como é que pratica a tortura? Imagine uma mulher que pega umas mensagens no celular do marido. E aí, só que essa mulher ela é diferente de todos, porque ela tem um sangue frio. Ela resolve gerar uma situação para poder buscar essa informação verídica. Aí, ela vai, pega o marido, veste uma lingerie, chama ele para ir no motelzinho, o cara fala, hoje eu estou podendo. Leva a mulher, ela leva umas frutinhas para poder passar a vela no cara, aquelas coisas, né? Assim, mais exóticas. E aí, de repente, ela fala assim, deixa eu te amarrar, deixa eu te algemar. Aí o marido fala, isso é um feitiço seu? Ela, é um feitiço meu, eu sempre quis te algemar. Aí algema ele. Aí quando algema ele, ela pega aquela garrafa de vinho que ela comprou, quebra, fica aquele cacão pontudo, coloca assim, bem na garganta dele e fala assim, quem é essa tal de Cidiscreia? Vou usar esse nome aqui, porque se tiver alguma Cidiscreia assistindo aí, me perdoa, tá? E coloca a garrafa na garganta dele, fala, quem é essa Cidiscreia? Me fala agora, desbloqueia seu celular, põe o dedo aí. Aí põe o dedo dele, pergunta, quem que é essa Cidiscreia? Olha só, ela é qualquer pessoa. Ele também. Constrangeu com emprego de violência ou grave ameaça. Causou sofrimento físico ou mental? Teve violência ou grave ameaça? Teve. Causou sofrimento físico ou mental? Teve. Foi para obter confissão, declaração, informação dele? Foi. Está vendo que qualquer pessoa, ela, a esposa, praticou contra o esposo? Agora, a pergunta é, tem uma pergunta interessante que cai em prova, naquelas provas de um nível um pouco mais elevado. Se a confissão, se a tortura, né, vamos lá, a mulher enfiou a garrafa no pescoço, mas ele não confessou, o cara que estava lá na divisa, entrou no saco, não confessou, só a confissão que caracteriza a tortura ou a tentativa de obter essa informação, a tentativa de obter essa confissão, com esses meios aqui, já caracteriza a tortura. Já caracteriza. O resultado naturalístico não está na confissão, não está em obter a confissão, está na usar esses meios para esta finalidade. Então presta atenção, se caiu uma questão na sua prova, falando que a tortura não está caracterizada, pois não houve confissão da vítima, essa questão já está errada. Então, o resultado naturalístico está em praticar estas condutas para poder obter esta finalidade. Agora, o interessante, sabe o que é? Você prestou atenção que quem pratica essa conduta é o sujeito ativo e esse resultado é gerado por esta conduta no sujeito passivo? Então, o resultado acontece no sujeito passivo. A conduta é praticada pelo sujeito ativo. Então, a finalidade, quem tem o objetivo da finalidade é o sujeito ativo. Então, independente se foi alcançado ou não o resultado, o objetivo de alcançar essa finalidade já caracteriza a tortura. Certo? Segunda a linha. Provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Não sei se você escutou o barulhinho do pincel aqui, fica parecendo barulhinho de rato. Não é na sua casa não, pode ficar tranquilo, é aqui, o pincel que está fazendo barulho de rato. Aí os Gerald já ficam morrendo de medo, será que tem rato aqui em casa? Eu tenho medo de rato. Não se preocupe com os ratos, viu? É aqui. Olha aqui. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Imagine que um rapaz foi para a igreja, se converteu a determinada religião e não quer mais agora mexer com droga e não vai ser mais um pequeno trabalhador do tráfico, porque ele pagava as suas drogas de consumo com o seu trabalho, pequeno tráfico, ele era um aviãozinho, vamos dizer assim. Aí ele resolve sair do mundo do tráfico, fala assim, eu vou pagar o que eu devo para o senhor, minha mãe vai vender o carro e eu estou saindo. Aí o dono da boca fala assim, negativo, não é assim que funciona não. Aqui a dívida não é só do que você consome, você tem uma dívida moral com a gente.
Você vai pegar essa pistola aqui, tem um carinha ali que não paga, para você sair do esquema, você tem que ir lá e matar ele. Se você não matar ele, nós vamos entrar lá na sua casa e vamos matar todo mundo. Vou matar aquela desgraçada daquela velha da sua mãe, aquela crente desgraçada, aquela católica desgraçada. Sei lá, eles falam desse jeito, não estou querendo dizer isso não, viu? Pelo amor de Deus. Vai falar, eu vou matar a sua mãe, vou matar seu avô que está doente, está no hospital, ou então eu vou lá e vou pegar suas criancinhas e vou estrupar, porque eles falam estrupar, né? Então olha só, o dono da boca está falando para ele cometer um crime, senão ele vai lá matar. Olha só, é qualquer pessoa contra qualquer pessoa, constrangeu com emprego de violência ou grave ameaça? Sim. Causou sofrimento físico ou mental, nesse exemplo aqui, mental até agora. E é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa? Sim. Então está caracterizada a tortura. Certo? Ah, ele nem foi lá fazer isso não, mas o cara tentou fazer isso. Já é tortura? Já é tortura. Mesmo se eu não fui lá matar o cara, mesmo se eu não fui lá cobrar a pisada, mesmo que ele não foi lá depois estuprar minha mãe, só dele ter feito isso já caracterizou a tortura. Você está entendendo? Mesmo dele não tendo ido lá estuprar a mãe do cara, né? A minha não, pelo amor de Deus. Já é caracterizada a tortura. E a terceira finalidade nessa primeira conduta comissiva está em razão. O rato. Em razão de discriminação. De discriminação racial ou religiosa. Imagina só, cara, o cara não gosta de crente, ou não gosta de católico, ou não gosta de espírita, não gosta de umbanda, candomblé. Aí ele fala assim, ó, eu sou qualquer pessoa, eu pego um desses religiosos e eu vou constranger com emprego de violência ou grave ameaça, eu vou causar nele sofrimento físico ou mental. Por quê? Porque ele é crente, porque ele é católico, porque ele é umbanda, porque ele é espírita. Por causa da religião dele que ele passou por sofrimento físico ou mental. Se foi por isso, já está caracterizado o quê? Tortura. Nessa primeira conduta comissiva aqui, na terceira finalidade. Qual que é o grande X dessa questão? Ou ela vai cair ipsilíteris, falando que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial, constitui crime de tortura. Certo. Em razão de discriminação religiosa, constitui crime de tortura. Certo. Mas a maioria das vezes que caiu até hoje, caiu afirmando o quê? Afirmando que constranger alguém em razão, causando sofrimento físico ou mental, em razão de orientação sexual, além de ser homofobia, caracteriza tortura. Está certo? Não está certo. Por quê? Porque não está escrito na letra da lei que é tortura fazer isso. A não ser que a pessoa fale assim, ó, essa questão aqui já é uma questão mais difícil. Imagine que o cara está no armário. Ele tem a opção sexual dele, ele é homossexual, só que ninguém sabe, talvez por questões familiares, por ser muito discreto. Só que alguém descobre. Aí o irmão dele não aceita que ele seja homossexual. Aí pega ele e começa a bater nele. Confessa, rapaz. Confessa que você é homossexual. Está constrangendo alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. É por causa da orientação sexual? É. Mas foi para obter confissão, declaração e informação. Você está vendo que eu coloquei uma questão distratora, que foi a orientação sexual dele, para poder caracterizar um crime de tortura? Então tome cuidado com essas informações. Certo? A pena é reclusão de 2 a 8 anos. Agora eu vou colocar para vocês a tortura castigo. Tortura castigo. Item 3. Artigo 1º, inciso 2.
É a famosa tortura castigo. Enquanto você preenche aí, ó, sujeito ativo, sujeito passivo, conduta, resultado e, por último, finalidade. Olha só, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, causando-lhe intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Esse alguém que está submetido está sob sua guarda, poder ou autoridade. Então ele está submetido à guarda, poder, autoridade. E esse aqui, ó, necessariamente detém guarda, poder, autoridade. De acordo com o que está escrito no texto dessa lei, necessariamente deve haver esta relação de guarda, poder e autoridade. Porque a lei fala assim, ó, submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade. Então, quem está sendo torturado está debaixo da guarda, poder e autoridade de quem está torturando. O que nós podemos dizer que é uma característica biprópria deste crime. Biprópria deste crime. Qual é a conduta? Submeter com emprego. De violência ou grave ameaça. Submeter é o verbo infinitivo que eu falei que vai te dar a dica. Se eu estou submetendo com emprego de violência ou grave ameaça, alguém que está sob minha guarda, poder ou autoridade, e eu estiver causando intenso, porque está escrito aí na lei, resultado intenso sofrimento físico ou mental, como forma de quê? Qual que é a finalidade? Aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Então, olha só. Eu tenho a guarda, poder e autoridade. Quem pode? A mãe e o pai, padrasto, madrasta, o avô e a avó. Quem estiver com a guarda, poder ou autoridade. Porque às vezes você pensa, não, tem que ter a guarda judicial? Não. Eu posso ter a guarda, o poder ou a autoridade passageiro. Uma professora na escola, um cuidador de idosos pode praticar o crime de tortura, castigo. E aí eu vou submeter essa pessoa com emprego de violência ou grave ameaça e vou causar intenso sofrimento. Esse intenso sofrimento físico ou mental aqui, está aqui para me ajudar a não confundir isso com maus tratos ou com outro crime previsto no Código Penal ou em qualquer outra lei. Esse intenso sofrimento físico ou mental não necessariamente tem que ser prolongado, mas todas as vezes que ele for prolongado, entende-se como intenso. Compreende isso? Eu consigo causar intenso sofrimento em uma criança, em um bebê, em segundos? É claro que eu consigo. Mas todas as vezes precisa ser prolongado ou pode ser esse em segundos já é intenso? Esse em segundos já é intenso. Mas todas as vezes que for prolongado, repetido, será considerado o quê pela justiça? Intenso. Esse intenso também me ajuda a prever o sadismo do sofrimento. Por exemplo, quando eu causo sofrimento em uma pessoa, quando eu causo sofrimento nela,
eu aplico castigo desproporcional. E isso é só para aplicar castigo ou medida de caráter preventivo. Quer um exemplo? Uma menina foi para a escola e não podia passar batom. E nessa dela não poder passar batom, ela viu uma coleguinha com aquele gloss na boca e falou, nossa, que bonito isso. Aí a coleguinha dela falou assim, quer passar? Aí ela falou assim, não posso, porque na minha religião não posso passar batom. Aí a coleguinha dela, enviada por Deus, né, já fala assim, não, mas isso aqui não é batom, isso aqui é gloss. Aí ela vai e passa o gloss. Antes de ir embora, ela lava, e ela, ao lavar isso, ela resolve passar a bucha, só que o gloss fica quem? O glitter. Quando chegou em casa, que o pai viu que ela tinha glitter na boca, ele falou assim, que diabo é isso na sua boca? Ela falou assim, não é nada não. Eu falei que você não podia passar batom. Aí a menininha de 9 anos fala pro papai dela assim, mas isso não é batom, papai, isso é gloss. Mas o pai dela quer saber o que é gloss, ele vira para ela e fala assim, vai lá na pia agora, pega o bombril sem passar água e vai tirar tudo isso que está na sua boca. No outro dia ela chega com a boca toda queimada. E a professora observou que ela já tinha chegado sem unha, porque o pai, uma vez ela pintou com liquid paper a unha e o pai mandou arrancar a unha. Uma vez ela colocou um cílios de brinquedo de uma boneca, também é custosinha a menina, né? Mas nada justifica o que o pai está fazendo. Chegou lá com cílios de boneca no olhinho, o pai mandou arrancar os cílios. A menina chegou na escola sem cílios, lacrimejando. Outro dia ela chegou com uma mechinha lá de cabelo de uma boneca, o pai mandou cortar. Então, com isso, e a mãe via tudo, a mãe falava, eu não vou interferir porque o pai é o cabeça do lar. O que ele fala eu não vou desdizer. Então eles estavam praticando o quê? Tortura, castigo. Então, você já tem 2 condutas comissivas montadas. Para não ficar pesado, eu vou deixar para a próxima aula agora que você vai assistir a 3ª conduta comissiva e as demais providências da lei de tortura, tá bom? Conto com você, até logo!